Olá. Esse vídeo vai ser basicamente quase que a mesma coisa do último vídeo que eu postei, que foi há mais de um mês, mais ou menos, em que eu simplesmente liguei a câmera e falei um monte de coisa que vinha na minha cabeça, não teve nada combinado, digamos assim, ensaiado e nem coisa do tipo, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou falar um monte de coisa inútil, um monte de coisa desnecessária, como eu já deixei expresso no meu último vídeo, eu simplesmente não tenho mais nada a falar, porque eu simplesmente não acredito mais em coisas como conhecimento e eu transmitindo conhecimento para qualquer pessoa. Então, tudo que vier daqui por diante vai ser da ordem do mais despretensioso possível. Eu não quero passar o conhecimento para ninguém, eu não estou preocupado em passar conhecimento para ninguém, e eu mesmo não me reconheço como cidadão detentor do conhecimento, como sujeito detentor do conhecimento. Na verdade, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu reconheço que eu estou longe dele. Então, enfim, como vocês já devem saber, como eu falei no último vídeo, eu agora estou morando sozinho, não é bem sozinho, porque eu estou dividindo as contas e tal com outra pessoa, mas é quase um sozinho. Tanto é que agora mesmo eu tô sozinho em casa e vou passar o final de semana sozinho. Final de semana não, feriado. Hoje é o famoso 7 de setembro. Inclusive hoje os bolsonaristas e coisas do tipo estão fazendo manifestação. E aí, por isso mesmo, por eu viver com uma bolsonarista, ela tá fora e talvez vai participar da celebração aí do 7 de setembro e tal. Celebração, sei lá o que vai ter. Mas eu acho um pouco ridículo essas manifestações. Eu nem preciso entrar nesse assunto, eu acho que todo mundo aqui já sabe qual é a minha opinião geral sobre política. Eu estou cagando. Cagando pra direita, cagando pra esquerda, cagando pro centro, cagando pra puta que pariu. Na verdade, tá chegando a data das eleições, eu nem sei que data é a data das eleições, eu até agora não sei em quem vou votar, na verdade eu nem sei se faz alguma diferença, sei lá. O que eu sei é o que eu sei é que isso eu tô falando pra todo mundo, eu não tô tipo fechando isso pra algumas pessoas, mas na minha opinião, cara, o Lula já ganhou. Independente do que vocês acham, independente do que qualquer pessoa ache, pra mim o Lula já ganhou. E se duvidar, no primeiro turno ele já ganhou. E eu não sou lulista, não sou de esquerda, não sou porra nenhuma, antes que venham me acusar de sei lá o que. Mas eu acho que simplesmente não tem como ganhar do Lula, cara. O Lula é tipo o novo Getúlio Vargas. Tipo, cara, tem a figura maior do que o Lula entre o Zé Povão das últimas décadas? Tem alguém que se assemelhe mais ao espírito do Getúlio Vargas do que o Lula no Brasil atualmente? Não tem. O Bolsonaro que não, com certeza. Porque o Bolsonaro, desde o tempo que ele foi eleito, tem gente pra caralho que odeia o Bolsonaro. Tipo, gente pra caralho. E até hoje tem gente pra caralho que odeia o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tá bem longe de passar de um Getúlio Vargas brasileiro. Eu acho que o Lula tá mais pra. Óbvio, também tem muita gente que odeia o Lula, mas eu acredito que o percentual brasileiro seja muito mais que os brasileiros em geral amem, entre aspas, o Lula do que o odeiem, vamos colocar assim. Eu acho que o Getúlio Vargas na época dele deveria ser a mesma coisa. Obviamente tinha gente na época que odiava ele e tal. Mas enfim, eu não vou ficar falando sobre política. Política é um assunto bem chato, bem piegas, digamos assim. E também eu não sei em quem eu vou votar, também não faço questão de votar em ninguém. Sei lá, eu honestamente, cara, eu tô pensando em, sei lá, primeiro turno meter o voto em algum candidato que eu sei que não vai ganhar. Sei lá, Ciro Gomes, só pelo meme, ou PCO, ou PCO, e aí segundo turno você ficar tipo Lula, se for pro segundo turno e ficar tipo Lula e Bolsonaro, aí eu serei obrigado a votar no Bolsonaro. Não quero, como eu disse, eu tô cagando pra política, mas uma coisa que eu não acho que seria bom pro Brasil é ter literalmente um ex-presidiário como presidente da República. Eu acho que as pessoas que votam no Lula elas não pensaram muito nisso, que tipo, vocês vão colocar um ex-presidiário, a imagem do Brasil no exterior, sabe? Um ex-presidiário. Eu não tô falando aqui que ex-presidiário não merece, tipo, uma segunda chance. Eu não sou do cara, tipo, bandido bom e bandido morto, não. Mas existe uma grande diferença entre você dar uma segunda chance pro ex-presidiário e você transformar um ex-presidiário tipo no presidente do Brasil, sabe? Sendo que o cara já foi presidente do Brasil, eu acho que é uma disparidade gigantesca, digamos assim, transformar um ex-presidiário
no presidente do Brasil, um cara que até, sei lá, 3 anos atrás ele tava preso. Mas é o que eu falei, cara, eu não ligo pra política. Se o Lula ganhar, eu tenho ciência de que isso não vai mudar nada na minha vida, eu tô nem aí. Se o Lula ganhar, se o Bolsonaro ganhar, eu tenho... Cara, vai tudo continuar uma merda, vai tudo continuar caro, minha vida não vai entrar ninguém aqui na minha casa e vai roubar tudo, não vai ninguém roubar, estuprar minha família, isso não vai acontecer, independente de quem ganha, então, tipo, foda-se, honestamente. Mas sei lá, se eu tiver que decidir se eu tiver que votar entre Lula e Bolsonaro, ou eu vou no Lula ou Bolsonaro, alguma das duas. Mas é o que eu falei, cara, se algum de vocês vier aqui no canal e falar, te dou 50 conto pra votar no Lula, eu aceito. Mas, enfim, não quero ficar falando sobre política, como eu disse. Tem 2 assuntos que eu gostaria de falar, só que são 2 assuntos que eu não gostaria de falar de maneira leviana. Porque são 2 assuntos que dá pra desenvolver pra caralho, são 2 assuntos de teor filosófico. Qual que é? O primeiro assunto não são tão de teor filosófico, mas são 2 assuntos que dá pra desenvolver pra caralho. Mas eu não vou, como eu disse, eu não vou desenvolver muito a fundo, eu não vou, tipo, fazer algo muito, sabe? Enfim, eu cheguei à conclusão de que o que eu vou fazer aqui no YouTube vai ser, tipo, falar levianamente de assuntos filosóficos. E quando eu for falar de algo, quando eu quiser falar mais aprofundadamente de qualquer assunto, eu não farei isso aqui através do YouTube, porque, em primeiro lugar, que eu não acho que é o lugar certo. Eu farei isso através de outras plataformas, seja o Medium ou seja eu escrever um livro /PDF e quem quiser ler, sabe? Então eu vou falar sobre 2 assuntos de teor filosófico, mas eu não vou me aprofundar em nenhum deles, eu não vou explicar nada, não venham querer me refutar, eu não tenho, até porque, como eu disse, eu só vou falar assim, o grosso. Eu não vou me aprofundar nos mínimos detalhes, então se vocês quiserem refutar alguma coisa, vocês vão estar, na verdade, refutando um fantasma, parabéns. Enfim, o primeiro assunto é que, inclusive, eu pretendo, seriamente, futuramente, escrever alguma coisa sobre isso, sobre metafísica sexual. E não é o que vocês estão pensando, e não, eu não estou me referindo aqui ao livro do Júlio Evola. Pode até ter alguma coisa que se assemelhe ao livro do Júlio Evola, mas não é, tipo, 100% compatível com o que está lá no Metafísica do Sexo do Júlio Evola, que inclusive eu já li. É um bom livro, mas eu assumo que eu não peguei muita coisa do que está ali para mim mesmo, digamos assim. Acho que tem muita coisa ali que é muito... sabe, pra quem já tá dentro do círculo, pra quem é identitário do Júlio Evola, que é um outro assunto também que eu não vou entrar aqui, sobre identitarismos, que Júlio Evola, a fanbase de Júlio Evola, de certa forma já virou um certo identitarismo, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Eu acredito que existe, falando agora sobre metafísica do sexo, eu acredito que existe uma certa metafísica no sexo. Não é que ela existe, mas é que pode existir. Eu acredito que, assim como quase que tudo ou mais, pode existir uma certa metafísica do sexo. E quando eu falo metafísica, não é metafísica literalmente, tipo Deus, explosão, vida após a morte, não é exatamente nesse sentido, mas metafísica do sexo no sentido de sexo aludir a algo que vá além do sexo, vamos colocar assim. Ao sexo ser algo mais além do sexo, ou não exatamente, não que o sexo por si só já não seja bom, já não seja algo do caralho, por assim dizer, mas sim ao sexo ser uma forma de ligação, o sexo poder propiciar uma ligação superior, vamos colocar assim, entre aqueles que estão envolvidos, sabe, entre as 2 ou mais partes, bem que eu não acredito muito em mais partes em metafísica, ou seja, poligamia. Pra mim, poligamia, basicamente, você tá... poligamia, pra mim, não há nenhuma metafísica na poligamia. Poligamia é só sexo, prazer, carnalidade, materialidade, materialismo, por assim dizer. Por que as pessoas que estão na poligamia, e aí já é outro assunto, mas eu não vou entrar, enfim... Por que as pessoas que estão nesse negócio de relacionamento aberto, de poligamia, de troca de casais e os caralho, por que pouquíssimas delas são pessoas intelectuais, por assim dizer? Ou por que pouquíssimas delas
têm, conseguem desenvolver qualquer coisa que vá além delas, por assim dizer. Porque tudo que é dessa natureza, de tipo, de meter mais de uma pessoa dentro tipo, ter mais de duas pessoas dentro de um relacionamento supostamente amoroso barra físico, com 99% de frequência, não estou dizendo que sempre, mas 99%, ainda mais na modernidade, 99% de frequência é sempre algo que se faz somente pelo prazer. Por que tem trisal? Por que tem, tipo, troca de casais, essas porras? Só por causa de sexo, só por causa de prazer. Não existe uma causa superior além daquilo. Ah, nós estamos aqui fazendo um sexo a 4 pessoas porque nós queremos nos elevar espiritualmente. Isso não existe, principalmente na modernidade. Pode até ser que, tipo, há 3.000 anos atrás, nos rituais pagãos da puta que pariu, da época da Grécia Antiga, pode até ser que naquela época poderia existir ou poderia ser pretendido uma certa metafísica de sexo em grupo. Mas hoje em dia, pura e simplesmente, por que as pessoas fazem sexo com mais de uma pessoa? Por prazer. Tipo, você vai perguntar lá na casa de swing, por que tá acontecendo aquilo lá? Ah, porque eu quero gozar. Tipo, é isso, sabe? Então, em primeiro lugar, eu não acredito que existe... Eu acredito que é o que eu falei, cara. O sexo, ele pode ser algo banal, algo que é o que a maioria das pessoas fazem, o que a maioria da humanidade faz, que é algo que, tipo, eu tô aqui, eu quero, eu faço e eu tô fazendo só pelo prazer. Tipo, o sexo pode ser só isso, só prazer, gozar e ponto, acabou. Mas eu acredito que o sexo pode ser algo mais além disso, e algo de ordem um pouco mais metafísica. E quando eu falo metafísica, eu não tô nem falando de algo extraordinário, mas eu tô falando até de algo até um pouco óbvio, de tipo de sexo ser utilizado para como uma ferramenta mesmo, não apenas de prazer, mas também para, tipo, aproximar genuinamente duas pessoas. Para fazer com que duas pessoas genuinamente se gostem mais, tanto antes, quanto durante, quanto depois do período em que você está fazendo coito e tal. Eu acredito que, assim como tudo na vida, assim como você pode ser uma pessoa que, tipo, que, por exemplo, não leva a amizade muito a sério, tipo, tem uns amigos que você só vê de vez em quando e, tipo, sabe, que é amigo de rolê, sabe, que não é o amigo de verdade, o amigo que você só sai com ele, troca umas ideias, nada sobre nada, fala um monte de merda que não tem importância pra ninguém, você sabe, você tem conscientemente na tua cabeça que nunca que você poderia se abrir com aquela pessoa, nunca que você poderia conversar sobre algo que realmente importa com aquela pessoa. Tanto como existe esse tipo de amizade que as pessoas simplesmente têm e transformam a amizade em algo completamente sem significado nenhum, o sexo também é a mesma coisa. O sexo pode ser tanto algo que simplesmente você faz pelo prazer banal, pela busca sabe, enfim, do prazer, pura e simplesmente, sabe? Até um pouco de poder, principalmente no caso masculino, porque os homens fazem sexo não apenas pelo prazer, mas também pelo poder, por assim dizer. O sexo, querendo ou não, naturalmente é uma relação de poder entre macho e fêmea. Geralmente o macho dominante e a fêmea subordinada, por assim dizer. Eu não tô falando aqui que quando você faz um sexo normal com a tua esposa que todo mundo é adepto de BDSM. Não tô falando isso. Eu só tô falando que naturalmente existe uma relação de subordinação. Isso é até um pouco esotérico, sabe? Do polo negativo e do polo positivo, do polo dominante e do polo dominado. Enfim. E pro homem, enfim, pro homem existe, além da relação do prazer, do que se ganha do sexo, do prazer, existe também essa relação de poder, sabe? Só que eu acredito que o sexo pode ser mais do que isso. O sexo pode ser mais do que uma simples relação um simples ganho de prazer e ou poder, por assim dizer. Vocês já pararam... Isso é um argumento talvez até um pouco fraco, se parar para analisar, mas de certa forma é um argumento. Enfim, vocês já pararam para analisar que sexo, por exemplo, quando duas pessoas estão praticando sexo, esse é um dos poucos momentos na vida de um casal em que os dois estão, assim, se os dois tiverem uma relação genuína, se os dois tiverem uma relação que vai para esse lado da metafísica ao invés do lado da materialidade, do materialismo. Se for um casal desse tipo, que transforma o sexo em algo mais do que ele é ou pode ser... Vocês já pararam para pensar que o sexo é um dos poucos momentos na vida de um casal
na vida de qualquer pessoa, por assim dizer, é um dos poucos momentos em que os dois estão partilhando dos mesmos sentimentos ou das mesmas sensações, enfim, em suma, que os dois estão sentindo a mesma coisa. Vocês já pararam para analisar isso? Porque em outras situações da vida geral, da vida cotidiana, é muito mais frequente que simplesmente os dois estejam em estados de espírito, por assim dizer, completamente diferentes, mesmo quando eles estão juntos. Então, por exemplo, numa conversa normal, pode ser que para um lado a conversa esteja super emocionante, super empolgante e um lado queira desenvolver pra caralho aquela conversa, enquanto que pro outro lado o assunto é mais tipo, legal, tipo, legal, mas não é algo que me intriga, sabe? Pode muito bem acontecer, isso é muito frequente na vida de um casal, que em uma conversação, por exemplo, um lado tá feliz pra caralho, por assim dizer, com aquela conversação, enquanto que o outro lado tá tipo, ok, tô conversando, mas foda-se, sabe? Ou sei lá, por exemplo, comendo uma comida juntos, indo num restaurante, numa pizzaria, ou seja lá o que for, juntos. Pode acontecer muito bem que um lado esteja. A mesma coisa, pode acontecer muito bem que um lado esteja mais tipo, caralho, foda, comida boa, enquanto que o outro lado tá tipo, não gostei muito dessa pizza, não, sabe, não gostei muito do ambiente, sei lá o que, tá muito cara essa porra, não queria gastar tanto com essa pizza, ou sei lá o que a gente tá comendo, enfim. Existem a maioria dos momentos do casal, e isso é para todos os casais, isso é algo universal. A maioria dos momentos do casal é simplesmente não há uma correspondência necessária de sentimentos barra emoções, por assim dizer. O que eu quero dizer é que, tipo, mesmo quando o casal está fazendo a mesma coisa, os dois juntos, no geral eles não estão sentindo a mesma coisa. É muito difícil que os dois estejam numa atividade prolongada em que eles estejam compartilhando sentimentos, em que eles estejam, entre aspas, compartilhando estados de espírito, entre aspas, por assim dizer. Sabe? E o sexo, quando ele é bem feito e quando ele é feito com alguém que nós realmente valoramos e quando ele é realmente algo que vá além do sexo carnal, em que é algo que é utilizado não apenas por prazer, mas também como uma forma de carinho, afeto e etc. de um para com o outro, é um dos poucos momentos em que os dois estão sentindo a mesma coisa, em que os dois estão sentindo prazer, em que os dois estão sentindo afeto, em que os dois estão numa relação de intensidade que eu acho que eu não preciso entrar aqui, eu acho que vocês entenderam, pelo menos se você não for virgem, né? Acho que vocês entendem o que eu tô falando. E se você não é o cara que só transa com prostituta também, porque se você for o cara que só transa com prostituta, provavelmente você nunca teve isso, de compartilhar sentimentos de maneira genuína durante o ato do coito. Tipo, puta, você vai lá pro prazer, não existe, tipo, amor. É que nem a diferença, assim, eu não queria entrar nesses termos, porque eu acho esses termos bem simplistas, mas assim, para melhor entendimento, é que nem a diferença entre fazer amor e sexo. Quando você transa com qualquer pessoa, você pode estar fazendo um sexo, que é algo completamente banal, que é algo completamente que, tipo, sabe, pode ser que dure 5 minutos, ponto, acabou, e cada um segue a sua vida e, tipo, foda-se. Quanto você pode estar fazendo um amor, sabe, de fato, de tipo, que é algo que leva mais tempo, é algo que no geral gera muito mais prazer, é algo que te liga afetuosamente, às vezes até espiritualmente, e aí que entra a metafísica, às vezes até te liga espiritualmente com outra pessoa, que gera uma reação não apenas de prazer, mas também de afeto, de carinho, até de dependência para com o outro, sabe? E quando eu digo dependência, é em você ter consciência de que, tipo, eu poderia estar, a consciência mais ou menos no sentido de, eu poderia estar transando com outras pessoas, mas não seria tão bom quanto com essa pessoa, sabe? É o desejo da pessoa amada, sabe? E isso, de certa forma, é uma certa transcendência, porque o nosso instinto carnal, o nosso instinto material comum, por assim dizer, ele quer transar com qualquer pessoa. É a natureza, assim, as coisas naturalmente, a monogamia, de certa forma, ela é antinatural. Só que ela não é antinatural num sentido negativo, no sentido de que nós, quando praticamos monogamia, nós estamos, sabe, nos martirizando, isso é algo ruim, a monogamia em si mesma. Não é nesse sentido. Mas sim no sentido de que, tipo,
praticar a monogamia de certa forma, e não apenas praticar a monogamia é só tipo 1 centímetro da cabeça do pinto, sabe? Enfim, a monogamia é só um detalhezinho. Praticar a monogamia de certa forma, ela é uma quebra do instinto. A monogamia é uma quebra do instinto, porque pelo nosso instinto natural a gente iria simplesmente transar com qualquer pessoa, sabe? Tanto pela natureza da mulher, que é uma natureza... não vou entrar aqui no papo de migtal, mas a natureza da mulher é uma natureza hipergâmica, quanto a natureza do homem, que é a natureza poligâmica. Então, assim, se a gente for seguindo o nosso instinto natural, a gente estaria transando com qualquer pessoa, sabe? Às vezes até pessoa que a gente nem conhece, como é o sexo casual na modernidade mesmo. Só que quando você escolhe uma certa pessoa, e não apenas isso, mas você tem uma relação com ela sexual / amorosa, em que você tem esse sentimento de que, tipo, aquela pessoa é única, e que mesmo eu podendo transar com outras pessoas, de que só com aquela pessoa, só com aquela específica, é algo tão bom, sabe, que eu posso transar com 10 mil outras pessoas, que com nenhuma dessas 10 mil outras pessoas eu vou sentir a mesma coisa que eu sinto com aquela pessoa. Isso, de certa forma, é o amor. Mas isso, de certa forma, não é o amor, isso é a transcendência, entre aspas, do instinto carnal, por assim dizer, da vontade / necessidade de se relacionar com 10 mil pessoas ao mesmo tempo e ter relacionamento tanto na busca do prazer quanto na busca do instinto inconsciente de reprodução, basicamente, que é o segundo instinto, só perdendo pro instinto de automanutenção / manutenção da própria vida. Enfim, vocês já sabem disso. Então, sem me aprofundar muito no assunto, eu acredito que o sexo pode ter uma certa metafísica por trás dele, porque é algo que tanto você pode encarar isso como uma forma de se ligar, entre aspas, bem entre aspas aqui, não entendam isso no sentido literal. Tanto você pode interpretar o sexo como uma maneira de estar mais, entre aspas, ligado espiritualmente com o teu parceiro, quanto também pode ser algo que pode ser praticado não apenas para autoconhecimento, de certa forma, quanto também para conhecimento do outro e conhecimento em si mesmo. Eu acredito que existe, e isso, de certa forma, faz parte do conhecimento prático. Existe o conhecimento teórico e também o conhecimento prático. O conhecimento prático é aquele que você só obtém através da prática, sabe? Existem certas coisas que você só aprende fazendo. O sexo é uma delas. E quando eu falo que você pode obter um conhecimento através do sexo, não é o conhecimento de putaria, de Kama Sutra. Não é necessariamente nesse sentido. Mas sim no sentido de você fazer algumas analogias, sabe? E eu não vou entrar muito a fundo o que eu quero dizer com analogias, mas eu estou falando sim de um pouco de esoterismo, de um pouco de ocultismo. Eu acredito que existem certas conclusões que você pode tirar do sexo e certos princípios acerca do sexo que são, de certa forma, ocultos, que são, de certa forma, ocultistas. Inclusive, outro argumento que eu posso desenvolver pro porquê que o sexo pode ter uma certa metafísica é o ato e a potência do sexo. Qual que é o ato do sexo? O sexo em si mesmo. Qual que é a potência do sexo? Gerar um novo ser. Se vocês pararem para analisar, o sexo é uma das poucas atividades humanas que tem uma certa semelhança com a potencialidade do divino. E o que é a potencialidade do divino? É a criação. Qual que é o principal poder, entre aspas, que a gente se lembra quando a gente fala de qualquer forma de Deus? E aqui eu não estou me referindo necessariamente ao Deus cristão, ao Deus hindu, ao Deus da puta que pariu, não importa qual Deus. Mas qual que é, no geral, a principal potencialidade, qual que é o principal poder que Deus nos remete? A criação, sabe? Esse é o principal poder, tanto é que, sei lá, se você abrir Bíblia, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é exclusivamente só para falar sobre a criação. Quer dizer, ele não fala só sobre isso, mas
principalmente os primeiros capítulos de Gênesis, é só para falar da criação, de como Deus criou o universo, como Deus criou o mundo, e em outros livros também existe uma parte destinada a falar como que Deus criou as coisas. Essa é uma das principais potencialidades, se não a principal potencialidade do divino. E nós, de certa forma, nós possuímos uma certa... Não que nós sejamos iguais, não. Nós não podemos... Por exemplo, se eu transar com a minha namorada e engravidar ela, não vai nascer um cachorro. Nem que eu queira que nascesse um cachorro ou uma cabra ou sei lá o que, não adianta. Vai nascer um ser humano. Mas querendo ou não, existe uma certa semelhança entre a atipotência da divindade e o atipotência do sexo. Que é o quê? Que é a geração de algo que antes não existia e que... Sabe, que passou da não existência para a existência, de certa forma. E eu não vou me aprofundar, eu sei que eu estou fazendo uma asserção um pouco leviana, um pouco errada, não é errada, mas assim, ela substitui, ela comete um certo erro lógico, só que não é é que assim, é o que eu falei no começo. Eu não vou me aprofundar muito no que eu estou falando. Porque se eu pudesse me aprofundar, eu poderia corrigir esse certo erro lógico que eu estou fazendo de comparar a criação divina com a reprodução humana, sabe? Mas enfim, como eu não tenho tempo, paciência, isso é um assunto para ser desenvolvido em outro lugar, a gente pode levianamente comparar a reprodução humana com o ato de criação divina. Porque você traz da não existência algo para a existência. Isso, de certa forma, é um ato divino. Eu não estou falando que a reprodução humana, que isso é divino, que a ciência nunca pode, que a ciência nunca vai ter, que a ciência nunca vai poder explicar, não é isso que eu estou falando. Mas sim que você pode encarar o ato da reprodução como algo divino. É que nem o sexo. Tudo depende da maneira como você encara as coisas. Os atos por si só, os acontecimentos por si só são neutros. Sabe, você atribuir um valor positivo ou negativo para qualquer coisa que aconteça é uma criação humana. Então, por exemplo, um carro bater em outro carro. Isso por si só não é nem bom e nem ruim. Só que para nós humanos isso é algo ruim. Um vulcão entrar em erupção. Isso por si só não é nem bom e nem ruim. Nós é que atribuímos geralmente um valor ruim para um vulcão entrar em erupção. E assim tudo mais, incluindo o sexo. O sexo, por si só, nós podemos encará-lo tanto como uma bênção, como algo que pode ter uma certa natureza divina, como algo banal. E é isso que eu estou falando. E aí, o ato também de você poder se reproduzir, poder trazer da não existência um novo ser, um completamente novo ser, para a existência, é algo também que tem uma certa semelhança com o divino, que tem uma certa semelhança com a metafísica, por assim dizer. Óbvio, você pode olhar para outra reprodução, pesquisar lá no YouTube um documentário qualquer de, sei lá, da National Geographic explicando lá a reprodução e falar, cara, a ciência já desvendou isso, tipo, isso não tem nada de divino, isso não tem nada de metafísica, foda-se, isso é algo completamente natural. De certa forma, sim, você está certo, mas é o que eu falei. Assim como você pode encarar isso de uma maneira completamente materialista e olhar para isso de um modo em que simplesmente a reprodução vira um ato foda-se, um ato tipo, já tá tudo explicado, acabou, foda-se, meu filho é só um fruto de um gozo, pura e simplesmente. Assim como você pode tratar teu filho dessa maneira, você também pode tratar teu filho, por exemplo, não tô falando que vocês têm filho, eu só tô, enfim, devaneando. Você pode tratar teu filho como algo que é caralho, foda pra caralho, porra, caralho, tipo, caralho, eu sou uma espécie de mini deus, porque eu trouxe essa criatura que não estava viva pra vida. Eu sou responsável pela existência, assim como Deus, eu sou responsável, entre aspas, responsável pela existência de outra criatura que é simplesmente completamente independente de mim. Eu trouxe pra existência outra criatura completamente diferente de mim. Caralho, que foda, caralho. Meu filho, meu Deus, que negócio extraordinário é meu filho. Sabe? Então, enfim, os dois fatos são o mesmo fato. Tipo, você ter um filho é o mesmo fato. Mas você pode tanto tratar teu filho como algo completamente banal e foda-se, meu filho é só mais uma coisa no universo. E acabou, quanto você pode tratar teu filho como o fruto de um milagre, como o fruto de algo extraordinário. Porque a vida humana, você pode encarar, é o que eu falei, é o que eu tô falando desde o começo desse vídeo. Assim como tudo ou mais,
Você pode tanto encarar as coisas de uma maneira mais materialista e foda-se, quanto você pode encarar as coisas de uma maneira mais extraordinária, por assim dizer, como uma criança, sabe? Como uma criança que olha para as coisas e fala, caralho, que foda, caralho, que foda, sabe? Que eu particularmente acredito que seja a maneira mais correta de você olhar para tudo, para o mundo como um todo. Eu acredito que seja muito mais correto você olhar para as coisas com um olhar de curiosidade genuína e de tipo, caralho, que foda. Tipo, meu Deus, eu não faço a mínima ideia do que é isso, que foda, quanto você simplesmente buscar a resposta em informação e em senso comum e coisas do tipo, e você meio que matar, sabe, o encanto das coisas. Não que esse encanto, de certa forma, não seja algo infantil, mas eu acredito que é boa em si mesmo um certo toque, entre aspas, não de infantilidade, mas de inocência sobre as coisas. Eu acredito que é bom em si mesmo. O porquê que eu acredito aí já é outro assunto, enfim. Mas enfim, eu acho que esse assunto já deu, eu já passei tipo quase meia hora falando sobre essa possibilidade de desenvolvimento de uma... A possibilidade da gente encarar o sexo como uma metafísica em si mesma. Há outros argumentos para por que o sexo tem uma certa metafísica, além desses argumentos de tipo dos dois estarem sentindo a mesma coisa e do ato da procriação ser algo que tem uma certa semelhança com o divino. Existem mais argumentos além disso, mas são argumentos de ordem mais esotérica / ocultista, entre aspas, por assim dizer, e eu não vou espalhar esses argumentos, não vou falar disso aqui, isso não é o lugar certo para isso, e como eu disse, eu ia tratar de maneira bem leviana. Então vamos para o próximo assunto que eu gostaria de falar, que é bem rapidinho, é só sobre cristianismo. E eu não vou falar aqui de cristianismo de uma maneira mais aprofundada, eu só vou falar aqui, deixar aqui a minha reclamação de que... Cara, eu não sei se vocês... Eu acho que vocês já perceberam. Eu tava olhando pra janela porque tem um monte de pássaro voando. E já faz um tempo que eles estão voando. Eu acho que eles estão querendo procriar. Então hoje, dia 7 de setembro, os pássaros estão procriando. E desculpem um arroto. Mas enfim... Caras, eu acredito, caras e mulheres, sei lá... eu acredito, cara, que antes de falar sobre o que eu acredito sobre o cristianismo, mas eu acho que vocês já perceberam, pelo menos quem presta atenção no que eu falo, eu acho que vocês já perceberam que eu tenho uma certa admiração por Jesus Cristo, ou por Yeshua, como eu prefiro falar. Eu tenho uma certa admiração por Yeshua, eu acredito que Yeshua é um modelo, sabe? Um modelo de vida, um modelo de sujeito para todos nós. Eu fortemente acredito isso. E eu sempre, de uns tempos pra cá, eu sempre deixei tanto explícito quanto implícito a minha profunda admiração e respeito que eu tenho pela figura de Yeshua. Independente de se Jesus Cristo existiu mesmo ou não existiu, cara, foda-se. Não ligo se a Bíblia é uma grande mentira ou se inventaram tudo. Não ligo, cara. Eu absolutamente não ligo. Aliás, se tem um grupo que eu tenho uma raiva, sabe? É de ateuzinho de internet que fica nessa de tipo, não, porque na Bíblia não aconteceu, porque então vão mentindo, tudo que está escrito ali é impossível de acontecer. Como que uma cabra vai falar isso é impossível de acontecer? Milagres são cientificamente impossíveis. Cara, cala a boca. Esse é um dos grupos de internet que eu mais odeio, né? O ateuzinho, leite com pera, ateuzinho, é um dos grupos que eu mais odeio, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Eu só quero dizer que, independente de se Cristo existiu de fato ou não, se a Bíblia aconteceu de maneira literal ou não, eu tenho uma profunda admiração pela figura de Cristo. E ele não precisa ser real para eu admirá-lo. É que nem, por exemplo, Dom Quixote. Dom Quixote provavelmente nunca existiu ninguém como Dom Quixote. Mas isso não me impede, por exemplo, eu não estou falando que é o meu caso, mas, por exemplo, de olhar para a figura de Dom Quixote, admirá-lo e querer ser igual a ele. Tipo, foda-se se ele existiu ou não, foda-se. Ele simplesmente é um arquétipo, por assim dizer. Eu não estou falando que esse é o meu caso de eu admirar Dom Quixote, só estou dando exemplo, enfim. Eu não estou, sabe, o simples fato de algo não existir
Aí alguém pode argumentar, mas justamente por ele não existir, quer dizer que ele é apenas um ideal. E se ele é um ideal, a gente não pode chegar naquilo que está ali de maneira literal. Caralho, voou uma pomba, quase que bateu aqui na janela. Enfim. E justamente, cara, o ideal é aquilo que eu falei também no assunto anterior de sexo. Você tanto pode encarar a vida de uma maneira geral, de uma maneira completamente aqui, agora, materialidade, carnalidade, foda-se. Sabe, encarar as coisas puramente como elas são, como você pode tentar encarar a vida como algo que pode ser mais do que ela é, através de ideais de verdade. Então, por exemplo, Yeshua, eu não acredito que eu não sou Yahushua, eu não acredito que sabe, eu sou um ser humano comum, eu sou incapaz tanto de seguir a fundo o estilo de vida que Yeshua teve, quanto também, pura e simplesmente, eu sou incapaz de fazer milagres. Yeshua, se você já leu a Bíblia, você sabe que Yahushua realizou milagres durante a vida dele. Se não me engano, ele ressuscitou literalmente 3 pessoas, ele trouxe da vida para a morte 3 pessoas durante a vida dele. E eu, obviamente, eu sou incapaz de fazer isso, assim como vocês que estão me ouvindo, provavelmente vocês também são incapazes de ressuscitar alguém. Mas isso não me impede de olhar, por exemplo, tirando a parte dos milagres, que é impossível realmente de chegar sequer perto daquilo, é impossível. Tirando a parte dos milagres, todo o ideário de vida de Yehoshua, de amar a Deus acima de todas as coisas, essa parte eu tenho um pouco de problema com essa parte. Eu não vou entrar aqui no porquê, porque aí é outra assunto, enfim. Mas todo o ideário de vida, principalmente com relação a relação que os homens deveriam ter uns para com os outros, independente de se esse homem é teu irmão, se esse irmão é um completo desconhecido, se esse irmão sabe, é uma boa pessoa, uma má pessoa, independente. Eu acho que isso é do caralho, sabe? Não tem outra expressão para definir o que eu sinto com relação aos ensinamentos de Jesus Cristo, com relação ao perdão, com relação a relação que as outras pessoas deveriam ter umas para com as outras, de como a humanidade deveria ser gerida, por assim dizer. É algo que eu acho do caralho, sabe? Eu acho que manifestação maior de sabedoria não há do que as palavras de Jesus Cristo, de Yahushua, não acho? Sabe, e quando eu falo de sabedoria, eu tô falando de algo que vai muito além da filosofia, porque a filosofia é extremamente limitada, a filosofia é extremamente pretensiosa, é aquilo que eu já falei em alguns vídeos e textos, sabe? A filosofia, por vezes, ela é extremamente centrada no ser humano, como se o ser humano fosse capaz de desvendar tudo. E simplesmente você estudar e seguir os mandamentos de Yahushua, você percebe que não que ele ignora o conhecimento, mas que ele percebe e ele aceita que há coisas que vão muito mais além do nosso conhecimento. E é essas coisas que vão muito mais além do nosso conhecimento, que nós simplesmente não somos capazes de apreender / julgar, ele simplesmente deixa para Deus. Sabe? Ele simplesmente percebe a ordem cósmica, digamos assim, dos fatos e onde nós estamos nesses fatos e percebe que nós, tipo, cara, o que tá aqui em cima a gente não é capaz de entender / aprender, acabou. Não adianta a gente querer, sabe, chegar a um ponto em que a gente fique igual a Deus e compreenda tudo. Isso é humanamente impossível. Então ele simplesmente respeita isso e ele prega, de certa forma, que nós respeitemos a nossa própria ignorância, que tem certas ignorâncias que são para o nosso próprio bem, sabe? E eu concordo plenamente com isso. Não acho que tem... Enfim, eu acho que a Yehoshua como um todo, independente, continuando o que eu estava falando, independente se é real ou não, cara, eu acho que Yehoshua deveria ser um modelo, não digo para todos nós, mas para mim, pelo menos, ele é um modelo. Ele é um cara que eu olho e eu falo, cara, gostaria de ser como ele. Não 100% como ele, é impossível, mas eu gostaria, na medida do meu possível, de ser igual a ele, de ser uma pessoa mais parecida com ele, sabe? Porque eu enxergo que ele em si mesmo, ele é o bem. Yehoshua é o bem. E para quem compreende a magnitude do quão profundo... Quando eu falo que Jesus em si mesmo é o bem, eu estou falando que literalmente um ser humano personificou a virtude em si mesma. Ele era a virtude, ele era a definição
cabal e mais profunda do que a virtude, que é algo mais elevado espiritualmente, barra humanamente, barra o que você quiser, que é algo mais elevado do que isso. Impossível, impossível. Enfim. Então, vocês já sabem, eu tenho um profundo sentimento de respeito para com Cristo, sabe? Se existir vida após a morte, se existir Deus, o caralho, independente de se é Deus cristão, se é o Deus da puta que pariu, cara, eu gostaria muito de, no outro lado, caso ele exista, entre aspas, de fato, um belo dia, sei lá, trocar ideia com Cristo, conversar com Jesus Cristo, sabe? De tipo, caralho, você existe mesmo, caralho, deixa eu ver tua mão tá furada, caralho, puta que pariu, sabe? Gostaria de dar um abraço nele. Sabe? Eu não sei o que eu falaria pra ele, eu só sei que eu gostaria só de ver ele. Só isso, eu não quero. Cancela a parte de conversar. Se eu só pudesse ver, sabe? Na minha própria frente, Jesus Cristo, eu ficaria tipo. Cara, eu literalmente, sei lá, eu cairia no chão e começaria a chorar, porque eu ficaria tipo. Caralho, é real mesmo, caralho, foda. Mas, enfim, a minha relação para com Jesus Cristo, para com Yeshua, eu acho que eu não preciso falar para vocês, acho que já tá, sabe, enfim, acho que vocês já entenderam o ponto que eu quero chegar. Porém, apesar de eu ser de certa forma, um profundo admirador de Jesus Cristo, eu tenho uma certa... eu tenho um monte, entre aspas, de desavenças. Não entendam desavenças no sentido de que, tipo, eu já briguei com cristãos, eu já queimei igreja, não, longe desse sentido. Mas eu tenho uma série de desavenças, entre aspas, com cristãos, no sentido de olhar para os cristãos e pensar, cara, é isso? É isso que o cristianismo é para vocês? Porque, assim, um dos motivos, para quem não sabe, antes que falem que eu sou X ou Z, ou YZ, não, eu não sou cristão. Apesar de eu admirar profundamente a figura de Cristo, eu não sou cristão. E sabe qual é um dos motivos principais que faz eu não ser cristão? É eu perceber que, cara, é muito difícil ser cristão. É muito difícil ser... é extremamente difícil ser cristão. É extremamente difícil ser cristão. O que é ser cristão para mim, Thiago? É tentar, ao máximo, seguir o exemplo de Cristo. Esse é o sentido mais simples e básico do cristianismo. É você tentar seguir o modelo de Cristo. Isso para mim é cristianismo. Só que para a maioria das pessoas, e quando eu digo maioria, é assim, a maioria massiva, independente de se você é católico, independente de se você é protestante, se você é ortodoxo ou a puta que pariu. Parece que para a maioria massiva das pessoas, principalmente aqui no Brasil, talvez lá na Noruega, lá em Israel, lá na puta que pariu, talvez possa ser diferente. Mas o modelo que eu tenho de cristão, que são os cristãos brasileiros, cara, enquanto que pra mim ser cristão é você tentar seguir a fundo o exemplo de Jesus Cristo, você pode até falhar, mas você falhar e tentar de novo, e falhar e tentar de novo, pedir perdão pra Deus e falhar e tentar, isso é ser cristão pra mim. Pra maioria das pessoas me aparenta que ser cristão é ir na igreja. Tipo, literalmente é isso. Ser cristão pra maioria das pessoas, pelo menos os cristãos aqui do Brasil, eu percebo que pra eles ser cristão é ir na igreja. É ir na igreja de domingo só, ainda por cima. Você só vai na igreja de domingo, passa lá 2 horinhas, dá o dízimo, acabou. Isso é ser cristão pra maioria das pessoas. E eu fico tipo, cara... É sério? Tipo, eu quero... E aí eu começo o meu embate interno, que pode ser um pouco arrogante da minha forma. Eu sou um pouco arrogante da minha forma. Olhar para essas pessoas e achar que eu estou acima delas. Não é que eu acho que eu estou acima delas, mas eu simplesmente olho para as pessoas que se dizem cristãs e a vida que eles levam... É que nem aquele trecho lá bíblico. E pelos seus frutos vos conhecerei. Eu olho para os frutos da maioria dos cristãos que é nenhum fruto, é 0 frutos. E quando tem fruto, é fruto podre. Eu olho para os frutos dos cristãos que eu conheço, sabe, literalmente todos os cristãos que eu conheço, todas as pessoas que se dizem cristãs, eu olho para os frutos dessas pessoas e, cara, tipo, eu fico, cara, é sério que isso é o cristianismo para vocês? É sério
que é isso, o cristianismo se tornou isso, que o cristianismo se tornou um negócio que você vai lá na igreja uma vez por semana, 2 horinhas e pronto, você pode dizer que você é cristão. É isso, é isso. E aí uma vez na tua vida você vai lá na água, diz que foi batizado, pronto, cristão, foi salvo. É isso. Tipo, sabe? É um bagulho que de certa forma até me irrita. Porque eu fico tipo, cara, um dos motivos de eu não ser cristão é que eu percebo o quão ser cristão é difícil. Porque, cara, uma vez que você se diz, se torna cristão, isso tem que impactar em toda a tua vida. Não pode ser tipo só um campo da tua vida. Antes eu era X, agora eu sou Y, mas em todo o resto não mudou nada depois que eu virei cristão. Isso não é ser cristão. Pra mim, pelo menos, Thiago, eu não enxergo isso como ser cristão. De você, eu comecei na igreja todo domingo, pronto, sou cristão. Só mudou, tipo, fora da igreja eu sou a mesma pessoa. Cara, isso pra mim, isso passa tão longe, mas tão longe do que é ser um cristão de verdade, que me dá uma certa raiva da maioria das pessoas que se dizem cristãs. Porque eu fico, cara, vocês não percebem, sabe, o simples fato de vocês não perceberem o quão difícil é ser cristão, já demonstra que vocês, em essência, vocês não são cristãos merda nenhuma. Porque se vocês fossem cristãos de fato, cara, vocês estariam chorando, vocês estariam tipo... cara, vocês estariam... A vida de vocês seria tão diferente se vocês fossem de fato cristãos, que cara, tipo, não tem como você ser quem você é e você ser cristão. Essa é a vontade que eu tenho de falar pra todo mundo que eu conheço se diz cristão. Eu tenho vontade de encarar a pessoa olho no olho. Óbvio que eu nunca vou fazer isso, até porque isso demonstraria um certo de arrogância. Seria de certa forma arrogante de minha parte fazer isso, e bem não cristão. Não seria cristão, porque algumas pessoas precisam verdadeiramente disso. Mas, cara, voltando ao que eu tava falando, eu fico tipo, cara, só o fato de você não perceber o quanto o cristianismo deveria ter mudado na tua vida, e você não percebeu isso, como você também continua levando a mesma vida que você tinha antes, só o fato, cara, tu não sabe porra nenhuma de cristianismo, cara. Ou eu que sou ignorante demais na Bíblia, e de repente tá lá escrito na Bíblia que ser cristão é isso, na igreja, pagar o dízimo e ponto, acabou. Ou eu que pulei essa parte da Bíblia, ou vocês que são um bando de não cristão, ou eu tô certo em afirmar que nenhum de vocês são cristãos de fato. Porque, cara, existe coisa mais difícil do que tentar seguir o exemplo de Cristo? São pouquíssimas. Sei lá, talvez na história da humanidade inteira a gente consiga nomear talvez uma dezena de pessoas que conseguiram, tirando a parte dos milagres, ou talvez com a parte dos milagres, mas provavelmente tirando a parte dos milagres, a gente pode denominar tipo uma dezena só na história da humana inteira de pessoas que conseguiram, não 100%, mas pelo menos 90% seguir o exemplo de Cristo. Isso por si só já demonstra o quão difícil é ser um cristão autêntico, ser um cristão de verdade. Você se esvaziar de si mesmo para poder então receber Cristo, poder receber Deus. Isso é extremamente difícil. Isso não é difícil, é extremamente difícil. É quase que humanamente impossível, é quase impossível você ser um cristão autêntico. E quando eu vejo a maioria das pessoas simplesmente continua tendo casa, continua tendo carro, continua tendo o mesmo estilo de vida familiar, a mesma relação com seus familiares, e vai uma vez por semana e paga lá o dízimo que tem que pagar, porque está escrito na igreja, porque todo final de semana o pastor diz que tem que pagar o dízimo também, né? Sempre lembra os fiéis, enfim, e aí quando as pessoas reduzem o cristianismo a isso, cara, eu fico tipo, cara, não existem cristãos verdadeiros nessa porra, sabe? Eu fico, cara, o cristianismo é uma religião que falhou. Porque o cristianismo, na minha cabeça pelo menos, pode ser que eu esteja sendo esquizofrênico, não sei. Ou talvez eu leve muito a sério a Bíblia, não sei. Eu só sei que, cara, a profunda impressão que eu tenho sobre o cristianismo é que, o cristianismo falhou, e 2, uma pessoa que uma pessoa que seja verdadeiramente cristã é uma pessoa tão iluminada, entre aspas, que é extremamente difícil da gente achar isso na vida real. Um cristão autêntico é muito difícil da gente achar na vida real, porque para você ser cristão, de fato, você tem que ter uma virtude do tamanho do mundo, uma virtude colossal, sabe?
Óbvio que isso pode ser desenvolvido. Eu acredito que a maioria das pessoas, se elas realmente estivessem empenhadas em seguir o cristianismo, assim, realmente, assim, verdade, de ter um contato com Deus, entre aspas, verdadeiro, de seguir realmente o que está escrito ali na Bíblia, eu acredito que a maioria das pessoas, se elas quisessem, realmente quisessem tentar, elas conseguiriam. Não chegar no nível de ser iluminado das dezenas de pessoas, não nesse nível. Mas pelo menos se elas realmente tivessem consciência, é só isso, é só ter consciência, sabe? Se as pessoas tentassem ter consciência da distância que existe entre a vida comum e ser um cristão de fato, se a maioria das pessoas tivesse essa simples consciência, isso por si só já as ajudaria a virar cristãos verdadeiros. Só que parece que o cristianismo se tornou um chaveiro, sabe? Que é algo que você guarda porque é inconveniente. Você guarda e tipo tá ali, você esconde de todo mundo, e quando te é conveniente, ou seja, para ganhar a suposta salvação eterna, você vai lá e durante os 2 horinhas semanais você vai lá, mostra para todo mundo o chaveiro, e no resto do tempo você esconde o chaveiro e ponto, acabou. E isso é cristianismo para a maioria das pessoas. E eu fico, cara, eu não posso ser cristão. Porque tem certas coisas da minha vida que eu não estou disposto a abdicar delas para ser cristão. Uma delas, por exemplo, minha namorada. Eu não estou falando que você não pode ser cristão e ter uma mulher. A própria Bíblia diz que é ok isso. Mas você tem que colocar Deus acima da tua mulher. E eu não estou disposto a fazer isso, colocar Deus acima da minha mulher. Aliás, eu tenho sérios problemas, digamos assim, com Deus. Sérias questões para com Deus. Que isso também não é assunto para aqui agora. Digamos que eu tenho uma profunda admiração pelo filho, uma profunda admiração, respeito e seja lá o que for pelo filho, mas eu tenho sérios problemas com o pai. Sérios problemas com o pai, sérios. Que me impedem de ser cristão, não apenas por esses problemas com o pai, mas também por eu conhecer um pouco a Bíblia, conhecer um pouco dos ideais cristãos e falar, cara, isso daqui é difícil pra caralho, eu teria que mudar pra caralho minha vida. E o que me incomoda com relação aos cristãos é deles não terem essa coisa que eu tenho de tipo olhar pro cristianismo e falar, caralho, eu tenho que mudar minha vida pra ser cristão. Eles não têm isso. Eles simplesmente vão pra igreja, do nada viram cristãos e a vida dele não mudou porra nenhuma. Porra nenhuma, continua a mesma pessoa, continua sabe? Enfim, óbvio que existem cristãos que são mais autênticos, por assim dizer, cristãos que levam um pouco mais a sério a religião do que outros. A minha sogra, por exemplo, é uma pessoa que eu diria que ela leva consideravelmente a sério a religião dela. Mas ela tá presa, querendo ou não, eu posso falar isso porque eu sei que ela nunca vai ver isso, mas eu acredito que ela tá presa na religião, sabe? Porque seguir a Cristo, outra característica também do que é seguir a Cristo pra mim, é você não estar preso à religião, sabe? É você amar, tanto você amar a todos, ou pelo menos tentar amar a todos de maneira incondicionalmente, por assim dizer, quanto você não estar preso a uma religião, você estar aberto literalmente a todas as formas de ser e outras manifestações de religiosidade, de espiritualidade, seja lá do que for, você estar aberto ao que é desconhecido. Isso também para mim faz parte do que é ser cristão. E ela não tem isso, sabe? Ela é uma pessoa bem católica, e justamente esse é o problema. Ela é muito ligada ao catolicismo, sendo que o cristianismo, Cristo não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. E aí existe as tretas dentro do cristianismo sobre qual que é o cristianismo correto, se é o ortodoxo, se é o anglicano, se é o protestante, se é o católico, se é a puta que pariu, enfim. E isso também é um problema, isso também demonstra que isso também é outro sintoma do problema, de como as pessoas estão, sabe, tentando, se focando num problema que não é problema. Tanto faz se existem protestantes, se existe ortodoxo, cara, tu devias amar todos de maneira incondicional, foda-se. Foda-se se ele acredita em algo que é ligeiramente diferente do que você acredita. Sabe, enfim, eu conheço, no caso, por exemplo, da minha sogra, eu conheço sim pessoas que levam religião um pouco mais a sério do que outras. Mas justamente isso também pode ser um problema, que é justamente ficar nesse, entre aspas, nesse elitismo, que é a minha religião, sabe?
E Jesus Cristo, obviamente, não pregou nada disso. Não pregou que, tipo, não, porque você deve ser católico e a religião certa é o católico, ou você. Até porque não existia no tempo dele essas denominações, essas diferenças. O católico, o protestante, a puta que pariu, sabe? Jesus Cristo veio, no meu entendimento, eu posso estar falando baboseira, óbvio que eu posso estar falando baboseira, mas no meu entendimento, Jesus Cristo veio aqui para fundar uma religião. Uma religião. Sabe qual foi a religião que Jesus Cristo veio aqui para fundar, no meu entendimento? A religião do amor. Pode parecer um pouco gay barra nonsense, falando assim. Mas é o que eu entendo pela vida de Cristo, pela vida e pelo testemunho de Cristo. Jesus Cristo veio aqui para intitular uma e apenas uma religião. A religião do amor. Simples. A religião do amor uns para com os outros, para com o Criador e para com tudo aquilo que é existente. A religião do amor. Para consigo mesmo, para o exterior e para aquilo que vai além de você. Simples. É isso que eu entendo assim de maneira mais aprofundada. O que significa a vida de Cristo? A vida de Cristo significa, acima de tudo, para mim, amor. É isso, cara. Tem algumas coisas aqui e acolá que podem gerar discussão, que podem gerar coisas que eu mesmo não entendo. Pode ser. Sim, tem algumas coisas que mesmo eu interpretando Jesus Cristo como uma personificação do amor, tem algumas coisas que eu não entendo? Sim, tem. Mas de maneira geral, dos ensinamentos, dos frutos que Jesus... retomando aquele verso de novo. Pelos vossos frutos vos conhecerei. Dos frutos que Jesus Cristo deixou, cara, é isso. Pra mim, Jesus Cristo veio aqui pra deixar a religião do amor, sabe? E simplesmente eu ter consciência / constatar o quão distante, não apenas nós seres humanos comuns estamos disso, do amor que Jesus Cristo deixou aqui, quanto também os cristãos, também praticamente todos os cristãos que eu conheço estão longe desse amor, sabe? Desse amor incondicional, do que era, da religião, entre aspas, que Jesus Cristo veio deixar aqui. Cara, isso... Sabe, eu não consigo eu tanto não consigo me considerar um cristão, quanto também eu não consigo olhar para as outras pessoas e falar, realmente você é um cristão. Sim, na minha cabeça eu tô tipo, cara, tu não é cristão porra nenhuma, tu é um lixo, tu é um bosta. Tu só vais na porra da igreja final de semana, sabe, trai tua esposa e tu achas que isso é ser cristão? Cara, vai se fuder. Óbvio que eu não falo isso pra ninguém, mas... Enfim, é o sentimento que eu tenho para com os cristãos, sabe? Eu acho que eu não posso ser cristão, não apenas pelo cristianismo em si, enquanto filosofia, quanto também porque eu não gostaria de me ver junto dessas pessoas que se dizem cristãs. Eu não quero, não me identifico com eles. Não, apenas não. Pode ser um pouco de arrogância da minha parte estar falando isso, falando isso, pode ser. Mas, cara, eu acredito também que uma das formas de cristianismo autêntico é do eremita, é o do sujeito austero, como diz o nome do meu canal, o sujeito que, tipo, que tá sozinho no mundo, que tá, sabe, é ele, Deus, basicamente. É óbvio que isso não exclui a caridade, a ajuda para com os outros, mas, enfim, eu acredito também que quanto menos se fala, menos se erra. Então, de certa forma, quanto mais companhias você tem, no geral, bem entre aspas, eu sei que não me mal interpretar por isso, mas no geral, menos cristão você é. No geral. Não é uma regra absoluta e também não é, como eu disse, não é nenhum crime você ter amigos e não é nenhum crime você ter namorado, esposa, seja lá o que for. E também eu teria que parar de transar com a minha namorada se eu fosse seguir o cristianismo, porque a gente ainda não casou. Eu não quero. Mas enfim, já vai dar 1 hora de vídeo, é isso, eu não tenho mais nada a falar. E como vocês devem ter percebido, eu falei de 12 assuntos de maneira meio descompromissada e sem me aprofundar muito. Sei lá, se vocês quiserem falar alguma coisa, falem. Se não quiser falar, não falem. Lembrando que lá no meu Instagram, no Instagram do canal, tem os livros. Eu deixei lá o preço e tal, pra quem, se alguém aí quiser comprar. Então, é isso. Beijos, abraços e até a próxima.